Olá pessoal, eu sou a Nanda e esse é o canal Terminal Sobrenatural. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo. A história é verdadeira, eu só não tô aparecendo porque, sabe, né? A gente começa a contar o que aconteceu de estranho em nossas vidas e já somos rotulados de bruxa, de doida ou coisa parecida, então eu prefiro ficar assim no anonimato. Hoje eu vou contar a história de como a minha avó apareceu para mim em sonho, para me tranquilizar. E se você está curioso, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Quando eu era pequena, era levada pela minha mãe, pela minha avó e pela minha tia para centro espírita. E muitas vezes eu ia bem e outras vezes eu ia chateada porque eu não queria estar ali, mas ia do mesmo jeito. E aquilo tudo para mim foi se tornando bem normal, apesar de eu não entender nada do que estava acontecendo. Eu não achava que estava acontecendo nada de ruim ou que eles estavam fazendo alguma coisa de ruim para alguém. Só achava que de repente estavam fazendo alguma coisa para minha tia, que já era solteirona, naquela época, arranjar um namorado. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos, meu avô morreu e para mim foi uma coisa muito forte. Eu vi ali meu avô no caixão e eu tinha decidido que eu não ia mais fazer isso. Tipo, não queria mais ver ninguém da minha família dentro de um caixão. Eu sei que isso é impossível, mas eu tomei essa decisão com 7 anos. Eu vou contar a história da maneira que eu lembro, porque faz muitos anos do acontecido, né? E eu vou tentar ser o mais clara possível. Quando eu fiz, acho que 15 anos, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos. A minha avó, ela caiu no buraco no quintal, um buraco que o coelho tinha feito no quintal. Acho que foi isso. E com essa queda, ela teve uma hemorragia e levando ela no médico descobriram que ela tinha câncer que já estava espalhado pelo corpo. Eu tentava me manter o mais longe possível desse assunto. E eles também, porque essa palavra câncer era uma palavra como se fosse proibida na minha família. É como se fosse o Voldemort, que era uma palavra que não podia ser pronunciada. Então era mais ou menos assim, era como se falar esse nome trouxesse a doença até a pessoa. Então eles não falavam essa palavra. Eu lembro que minha avó, ela tinha a pele branca. Não era muito, muito branca, mas era branca. Os olhos dela, eu lembro dos olhos dela cinza. Minha mãe falou que os olhos dela eram verdes, mas eu lembro dos olhos dela cinza. A minha mãe falou que a minha avó tinha os olhos cinzas porque já estava com bastante catarata. Apesar dela não ser minha avó de parte de mãe, ela era minha avó de parte de pai. Então, e ela tinha o cabelo bem grisalho,
abaixo do ombro. Só que conforme ela foi para o tratamento, começou a fazer o tratamento, apesar deles saberem que não tinha como operar ela, foram dando, eu acho que medicamentos que começou a cair o cabelo dela e aí ela cortou o cabelo. Não cortou curtinho, curtinho. Ela cortou como a gente tem o costume de chamar de Joãozinho. Assim embaixo, mas nem tanto. E aquilo dali não se falava, então a gente não tinha muito, não sabia muito o que estava acontecendo até ela ser internada. Aliás, a gente não sabia o que estava acontecendo até ela ser internada. Eu tô falando da gente, as crianças adolescentes, que, como eu falei, eu tinha de 14 para 15 anos, eu acho. E eu gostava muito da minha avó, mesmo ela sendo bem turrona comigo, ela era mais carinhosona com a minha irmã mais nova. Ela tinha um amor muito grande pela minha irmã mais nova. E só que ela, assim, ela era um amor com a gente, mesmo sendo mais turrona, né? Mais brava com a gente. Ela, quando eu chegava da escola, em vez de ir direto para casa, eu e a minha irmã passávamos na casa dela antes de ir para casa. E aí ela fazia uma vitamina com 300 frutas. Ela pegava tudo que tinha na geladeira. Tudo, tudo, tudo. Era mamão, era banana, era morango, era o que tivesse na geladeira. Eu acho que até um dia eu vi ela colocando um pedaço de beterraba. Aí colocava leite em pó. Eu lembro que ela fazia com leite em pó. Aí ficava aquela coisa parecendo mais grosso do que um iogurte. Aquilo dali já era uma refeição, né? Mas para as crianças, não, os adolescentes de 13 e 15 anos, aquilo dali ia num tapa para dentro. Então ela dava, sempre quando a gente chegava da escola, ela dava aquele lanche pra gente, dava, acho que um pão com alguma coisa e dava essa vitamina. Eu me lembro também de uma vez que a minha irmã e eu inventamos de pegar a bicicleta da minha tia novinha e do namorado dela emprestado, escondido da minha tia. A gente estava andando na rua com as bicicletas quando eu notei que meu zíper estava aberto. E aí eu soltei as duas mãos do guidão para pegar e fechar meu zíper. E de frente para mim estava vindo um senhor com aquelas bicicletas de carregar botijão de gás. E na frente, só que aonde se carrega o botijão de gás, tava uma senhorinha que devia ter uns 60 anos, sentada ali na frente. E aí a bicicleta vé, foi eu no chão, os velhinhos, as bicicletas e tudo. E ele foi muito educado. Nossa, ele foi muito educado. E só que a bicicleta, o meu dedo do pé, eu acho que eu tava de chinelo, não lembro se eu tava de chinelo de sandália. Sei que foi o meu dedo do pé, o guidão da bicicleta da minha tia foi arrastando assim no chão, o freio. Oh, eu sei que quando eu cheguei, eu fui contar a verdade pra minha avó. Aí eu contei a verdade, a minha avó, deixa essa bicicleta aqui, deixa essa bicicleta aqui. Aí falou bem assim vai logo embora pra a sua tia não saber que vocês que fizeram isso. Aí minha irmã e eu fomos embora, né, pra minha tia não saber, e ela não contou nada pra minha tia, né, porque minha tia nunca me deu expor, então logicamente ela não deve ter contado nada pra minha tia. Não sei o que a minha tia imaginou depois que ela viu o freio arrastado no chão, né? Porque, claro que foi arrastado no chão.
O freio tava comido. Teve outra coisa também, o guidão tava meio comido, tava com marca assim de ranhão. Então, não sei o que que ela fez. Aí, minha avó, quando ela foi internada, tava todo mundo lá, né? Indo pro hospital e tudo e tal. Aí quando já tava desenganada, né? Deixaram até a minha irmã do meio, que era uma criança ainda na época, era uma pré-adolescente, entrar lá no quarto. E aí falaram, você quer ir, Nanda? E eu falei, não, não quero ir não. Por quê? Pra mim, eu queria guardar a lembrança da minha avó viva. Eu não queria guardar a lembrança dela no leito de hospital, prestes a morrer. Eu não queria guardar essa lembrança pra mim. E, indiferente a tudo isso, o carnaval fora de época chegou, né? E aí eu lembro que eu fui, eu acho que um dia, ficava muito perto da minha casa. Aí eu lembro que eu fui um dia, ou coisa assim. E tipo assim, eu era adolescente ainda, aí eu acho que eu já tinha 15 anos. E que eu lembro que eu ficava, era em novembro, eu acho. Então eu lembro disso. E algum tempo depois, a minha avó morreu. Quando foi o enterro da minha avó, tipo assim, quando a minha mãe me falou que a minha avó tinha morrido, eu chorei muito, eu chorei muito, eu chorei muito mesmo. Só que lá enquanto estavam velando a minha avó, eu não quis chegar perto ao ponto de ver a minha avó lá dentro do caixão. Eu estava ali, mas eu não queria chegar tão perto ao ponto de ver a minha avó lá dentro do caixão. E eu já tinha chorado tudo que eu tinha direito no dia anterior. Então eu não queria, porque eu acho que se eu visse a minha avó lá dentro, eu ia chorar muito, mas eu não fiz isso. Eu não cheguei e fui lá e olhei ela dentro do caixão. Então eu não chorei e a minha tia, ela, por diversas vezes, a minha tia jogou isso na minha cara. Ela ficava jogando isso na minha cara. Você nem chorou no enterro da sua avó. Você nem. Você não tinha. Você não tinha consideração nenhuma porque você foi numa festa enquanto a sua avó estava internada. E aí isso ficou ressoando na minha cabeça, porque minha tia por diversas vezes jogou isso na minha cara. Ela ficou falando aquilo, até que meu coração ficou bastante triste com isso. Eu não sei o que a minha avó fez, que ela possa ter feito de tão errado, mas a minha tia estava extremamente nervosa, enquanto a minha avó estava lá internada, e ela procurava todo tempo levar pessoas, mas não para orar para minha avó ficar boa, mas sim para fazer com que ela pegasse e se arrependesse e aceitasse Jesus como único Salvador antes de morrer. Parece que alguns dias antes dela morrer, ela fez isso e pediu perdão e aceitou Jesus como seu único Salvador. E dias depois parece que ela pegou e morreu, né? E aí ficava, né, minha tia pegando e me atentando com isso, jogando isso na minha cara todo tempo. Com 10 anos eu peguei sozinha
a Bíblia do meu avô, né? Que quando ele morreu, algumas coisas foram levadas lá para minha casa e eu peguei essa Bíblia e eu era a única pessoa que lia a Bíblia lá em casa, né? Então eu com 10 anos peguei a Bíblia para ler sozinha, o Novo Testamento, porque eu tinha medo de ler o Apocalipse do Novo Testamento e tinha medo também de ler o Antigo Testamento. Aí, mas só eu que fazia isso lá em casa. E aí aconteceu isso, né? Quando minha avó morreu quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu acho que é 15 anos, que eu lembro bem disso. E a minha tia ficava jogando isso na minha cara o tempo todo. E um dia eu fui dormir e eu não sei se eu tava com isso na cabeça. Eu sei que tava preocupada, né, com isso, com o que a minha tia tinha dito. E então eu sonhei, foi um sonho bem claro mesmo, daquele que não deixa dúvida nenhuma que foi um sinal. Porque quando é um sonho qualquer, você não dá interesse. Quando é alguma coisa, um aviso, um sonho lúcido, alguma coisa assim, geralmente você fica mais marcado aquilo, né? Então, foi o que aconteceu. Eu peguei e via a minha avó como se ela tivesse assim num céu azul escuro. Ela não estava mais com o cabelo cortado, ela estava com o cabelo igual eu sempre via, igual eu sempre via antes dela ter essa doença, que era o cabelo abaixo do ombro. Ela tinha cabelo ondulado. E ela me falava, ela tava com uma roupa clara. Eu lembro que ela tava com uma roupa clara. E aí ela me falou pra eu não me preocupar, porque estava tudo bem com ela. Que não era pra eu ficar com meu coração triste. Eu me lembro que ela não falou só isso, porém eu não consigo lembrar de tudo, porque já passaram décadas, né? Mas eu lembro que essencialmente foi isso que ela me falou. E isso não foi. Talvez isso fosse a primeira coisa esquisita que aconteceu. Não, eu acho que não foi não. Eu agora lembrando, eu acho que não foi a primeira coisa esquisita que aconteceu. Eu acho que já tinha acontecido algumas coisas esquisitas. Eu acho que eu sempre fui assim esquisita de ver coisas que ninguém via, de ouvir coisas que ninguém ouvia, essas coisas assim, mas isso eu vou deixar para outro dia, para contar outro dia, para outra história. Então, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ouvir outros relatos, porque eu vou contar sempre um relato aqui diferente para você. Então, você já teve alguma experiência sobrenatural em sonho lúcido, pessoalmente mesmo, acordado assim? Então me conta aí nos comentários. Beijo, tchau.